Então voltamos nesse segundo bloco, continuando falando sobre arte, né? No primeiro bloco a gente falou de fotografia e no segundo a gente fala de literatura, e para isso a gente recebe o escritor, o Maicon Tenfen, que vai falar sobre o livro dele, que foi escolhido para o novo ensino médio. Vai falar também sobre como é que está funcionando esse novo ensino médio, que a gente está muito curiosa e cheia de dúvidas. Maicon, prazer te receber novamente aqui, né? Sempre super bem-vindo e sempre com novidades boas, né? Parabéns primeiro, né? Em primeiro lugar. E a gente está com muita dúvida, Maicon. A gente quer saber como funciona. Muito obrigado. É sempre uma satisfação, né, vir aqui conversar com você. É sempre uma conversa tão boa, né? Obrigada. E sempre na área da cultura, né? Coisas que realmente importam. Importantes, né? Pois é, o que aconteceu é o seguinte, né? Eu nessa edição do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro do Material Didático, na área literária, eu tive 2 livros aprovados, né, para o ensino médio, né? A Dinamene, né? E o Kisama 2, né, da série Kisama, da trilogia, né? E isso é muito legal, porque eu acho que é uma forma muito democrática, né, de o livro chegar às mãos dos estudantes que, dentro de outras circunstâncias, jamais acessariam os livros, nem esses e nem outros quaisquer, né? Então ele é um programa muito legal, assim, porque ele possibilita que, por exemplo, que cada estudante de uma determinada escola tenha o livro, né? Ele ganha o livro. Ele ganha o livro, ele ganha o livro, ele fica com o livro durante um tempo, sei lá, uns 6 meses, ou talvez até 1 ano, e depois o livro ele retorna para que o próximo colega no ano seguinte também possa usufruir. Entendi. Né? Bom, no teu caso foi os 2 livros, né? Da trilogia foi o Kisama 2, no caso. Na edição anterior entrou o Kisama 1. Tá. Agora entrou o Kisama 2. Agora seria a continuidade, digamos assim. Isso, E a Dinamene. Foi junto. A querida, né? Não podia ficar de fora. Maicon, como é que funciona essa seleção dos livros, assim, por parte dos professores e das escolas? Como é que funciona isso? É desde o primeiro ano do ensino médio? Como é que é esse programa, assim? São os alunos que escolhem, são os professores ou parte da direção? Como é que funciona isso? Olha, o ideal é que ocorra, assim, uma conversa, ocorra uma discussão, porque todos esses livros, né, os meus e tantos outros, né, eles passaram por uma seleção do Ministério da Educação, né? Uma triagem. Isso, são comissões, né, de professores do ensino superior, mas não só. Essas comissões hoje são integradas também por professores do ensino médio, ou seja, gente que está lá na linha de frente, que está que está com o pé no chão, né, da sala de aula, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para não ficar aquela coisa assim muito teórica, né? Sim, claro, muito distante, né? Exato. Enfim, então essa etapa já passou. Aí todos esses livros, eles vão para uma plataforma, né, chamada CIMEC, é uma plataforma do MEC mesmo. E durante um período que deve ocorrer agora nos próximos meses, né, imagino que ali por abril, não sei, março talvez, você vai ter um período, o professor... Para escolher. Isso, para escolher. Um livro. Ele escolhe assim, vários livros que vão para a biblioteca e ele escolhe 2 livros para essa categoria livro do aluno. Ou seja, esse que eu falei, que vai um livro, né? Então, por exemplo... Cada aluno. Entendi. Daí o aluno tem 1 ano para ler esse livro e eles têm atividades referentes a esse livro durante o ano, é isso? Então, por exemplo, assim, vamos supor que eu seja professor do primeiro ano do ensino médio, né? Que é justamente o momento em que você estuda o classicismo, né? A obra do Camões, aqueles sonetos tão lindos, né? E também os Lusíadas, que todo mundo acha difícil. E realmente é difícil. Só que quando você vai estudar mesmo, você vê que é um negócio assim incrível e muito interessante, né? Lá em História, o pessoal está estudando a expansão marítima, toda essa parte, né, da jornada portuguesa, né, e tal. Então, por exemplo, eu poderia escolher o livro da Dinamene para fazer um trabalho, né, de leitura, porque é uma história de aventura, um romance, ou seja, é diversão. Mas a partir daquela leitura, o professor ele consegue
puxar fazer link, né? vários elementos em que ele vai trabalhar interdisciplinarmente. Sim. Que é, certamente, se tem uma palavra que poderia definir o novo ensino médio, essa palavra seria interdisciplinaridade ou algo semelhante. Isso é muito importante. É. Né? E tem mais uma coisa, né, Maicon? Além de fazer esse link, né, entre as vários saberes ali, também traz o hábito da leitura, né? Porque antes disso, o aluno poderia passar o ensino médio todo sem ler um único livro tranquilamente, né? Só estudando as matérias, mas sem o hábito da leitura. Então pode trazer também esse hábito da leitura que é tão importante também para o adolescente, né? É verdade. A escola, ela tem aquilo que há de melhor e aquilo que há de pior, né? De melhor, por exemplo, você pode fazer uma experiência imersiva numa leitura, né? Não precisa ser necessariamente no meu livro, evidentemente, e certamente quer dizer, é uma experiência profunda, da qual o jovem ele vai tirar muitos conhecimentos, muitas conclusões, ele vai ter um momento também aqui, né, com o seu eu interior, né, porque a leitura ela proporciona isso, né? Reflexão, então, né? Esse tipo de programa serve para incentivar o que há de melhor. O que há de pior é quando você entra, né, o estudante entra naquela rotina e acha que tudo é muito chato, e aí estuda mais o resumo e não vai, né, para a leitura, não vai pra leitura propriamente, né? Daí fica uma coisa meio pela metade, né? Então daí não é legal. Mas assim, hoje, com o avanço das tecnologias, né, hoje nós temos condições de realmente fazer um ensino médio, ensino em geral, sim, de uma maneira muito mais interessante. Concordo. Porque você imagina, por exemplo, quando eu era estudante do ensino médio, no colégio em que eu estudava, eu tive um bom professor de português, e ele dizia assim, uma vez eu li um conto do Machado de Assis, que era assim assado, e tinha tal frase, tal conclusão, e tá, ok. E aí, certamente ali no meio, havia gente que se interessava. Tá, mas professor, tem esse livro, tem esse conto? Não tenho mais, eu li na época da faculdade. Ia na biblioteca da escola. Muitas vezes a biblioteca existe lá o espaço, a biblioteca está fechada, né? Porque às vezes não tem o conto. Não tem gente para cuidar. Às vezes você tem um acervo que ele é pequeno também. Agora não, né, porque junto com os novos livros didáticos, agora progressivamente, aos poucos, né, vai vir o livro digital interativo. Que legal. Então, quer dizer, você tem o livro didático, digamos, e junto com o livro você vai ter pode ser no desktop ou pode ser no celular. Então você tem toda a programação do livro e mais uma série de comentários, de subprodutos, de vídeos, de podcasts. Para entender o livro. Né? Exatamente. Então, se o professor dissesse, olha, eu li um conto do Machado de Assis assim, professor, onde é que está o conto? Clica. Aí você clica e provavelmente já pode ter um narrador, o texto pode ir subindo na tela, tem um narrador que vai ler com uma certa fruição e tal. Então isso vai mudar completamente a educação. Nossa, vai mesmo. Fica bem feliz de saber, não sabia. E aí também a literatura entra num papel social, né? Ela se aproxima mais do indivíduo, né? Muito mais. É verdade, muito mais. Quer dizer, a literatura ela deixa de ser, digamos assim, uma instituição ou alguma coisa que você uma arte para fazer um papel social também, né? Também. Quer dizer, deixa de ser aquele fantasma que você tem que enfrentar para o vestibular. As leituras obrigatórias. As tais das leituras obrigatórias, para se tornar parte da sua própria vida e da sua própria formação, né? Da cultura. Né? Então, nesse sentido, eu estou bastante otimista assim, em relação ao novo ensino médio e a forma como os materiais didáticos agora estão chegando às escolas. E tu como autor, Maicon, tu dá algum suporte para os professores? Tem algum treinamento, algum contato mais pessoal contigo nesse caminho? Como é que está sendo? Assim? Os professores vão vindo te procurar? Assim, né? Assim, todos esses livros, eles obrigatoriamente eles são acompanhados de materiais didáticos. Né? Eles são acompanhados de o chamado material digital do professor, que é um guia que vai num PDF
sugestões de atividades. Esses materiais são elaborados assim por professores, né, por profissionais da área. Vídeos, né, para todo o Brasil, né? Para todo o Brasil, Vídeos, por exemplo, né, você tem vídeos, cada livro desses, por exemplo, ele tem que ser acompanhado de 3 vídeos. Então, por exemplo, um vídeo que ele fala diretamente ao estudante. Entendi. Então, é um vídeo tipo assim, mais de incentivo à leitura, mas para despertar a curiosidade. Que legal. E outros 2 vídeos que falam diretamente ao professor. Então, estão falando sobre propostas de atividades, sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é agora o elemento norteador mesmo, né, da nova educação. Então, assim, e aí depois que o livro está na escola, né, principalmente aqui em Santa Catarina, Sim. Nossa, isso é um trabalho que você sabe que eu faço há muito tempo, né, de palestras mesmo, visitar escolas, palestrar. Hoje, né, que é legal, né, Maicon, porque daí o aluno lê o livro e conhece o escritor, né, o autor. Eu acho que é uma emoção muito grande, ainda mais para quem gosta de literatura, de leitura. É verdade. E eles fazem perguntas certeiras. Assim, eles, né, leem o livro e é muito interessante. O jovem leitor, né, ele é um leitor bastante exigente. Assim, ele, né, não engole qualquer coisa, né, e ele te pergunta mesmo, ele pergunta na lata mesmo. Né, isso é muito bom. Isso é muito bom porque faz com que o escritor desafia, né? tenha responsabilidade, né, naquilo que escreve. Que legal. Bom, Maicon, queria agradecer a tua presença, né? Desejar muito sucesso para os professores que quiserem escolher o Kisama e a Dinamene, né? Eu acho 2 ótimas opções. E queria te perguntar, né? Não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Vai ter livro agora para 2022? Está trabalhando em alguma coisa? Olha, eu estou trabalhando bastante, né? Com literatura, né? Então, por exemplo, Kisama 3 tem que sair. Porque tem que essa é uma promessa. Todo mundo esperando, né? O Kisama 3 eu costumo brincar, né? A minha promessa de campanha. Fechar essa trilogia agora para 2022, né? E eu, sabes, há algum tempo eu descobri a literatura infantil, né? Então, que lindo, não sabia. Estou escrevendo alguns livros infantis ali na faixa etária. Tu não chegou a publicar nenhum ainda infantil ou já? Já, eu publiquei um livro chamado O Filho do Capitão Trovão, que foi pela editora Biruta de São Paulo, né? Mas eu também estou trabalhando com uma série chamada Lutz e Gandalina, que é uma recriação de novelas de cavalaria, né, para crianças, assim, numa faixa etária de 10 anos, mais ou menos. E uma outra série também chamada Hugo G. E lá, em determinado momento, essas 2 séries, elas se tornam uma coisa só, né? Então, está sendo muito estimulante, assim, porque eles são livros ilustrados, né? Eu tenho ilustrações do Rubens Belli, que é um grande artista aqui de Blumenau, né? Você comentou desse Hugo G já comigo. Né? Vai sair, então. Vai sair. Que bacana. Então, assim, felizmente, né, trabalho é o que não falta e vamos tocar em frente. Bom, né? Maicon, eu te espero aqui, então, para os lançamentos desses livros desse ano. Muito obrigado. Muito obrigada. Um bom ano para você. Para você também, obrigado. Bom, a gente vai terminando o programa por aqui, desejando a todo mundo uma ótima semana. E eu te espero a próxima quarta-feira, às 21h30, aqui na TV Galega, A Imagem da Cidade.